família. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Começando mais um programa Diálogo Espírita. Hora Espírita. São 7 horas, dia 9 de maio. Com muita alegria que estamos aqui para darmos início a mais um programa, Hora Espírita. Lembrando que todos os sábados, a partir das 7, a gente se reúne aqui, todas as casas, para abordar algum tema. Amanhã desse dia 9 de maio, vamos falar sobre as mães, porque amanhã, dia 10, é dia das mães. Então fique conosco, acompanhe esse programa. Ele está em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Se você quiser ver os programas antigos ou os programas subsequentes, ou os temas que já vamos abordar, pode entrar na Hora Espírita Chapecó, que ali se encontra todos os nossos programas passados e também alguns temas futuros. Lembrando que esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E hoje, para falar sobre as Mães e Maria, eu conto aqui com os nossos queridos amigos Loine e Rafael do Bezerra de Menezes. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, meus amigos. Bom estarmos juntos falando sobre um assunto tão lindo também. Bom dia, Mona. Bom dia, Loine. Bom dia ao Almir, que nos auxilia, e a todos que nos acompanham. E antes de darmos início ao nosso tema, Mães e Maria, vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho dos nossos queridos apoiadores, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos, o programa é Hora Espírita, são 7 horas e 3 minutos. Hoje vamos falar sobre as mães e Maria. As mães ocupam um lugar único no coração da humanidade. São presença constante, cuidado que acolhe e força que sustenta nos momentos mais difíceis. Em cada gesto de amor, elas traduzem dedicação, coragem e esperança, sendo verdadeiros pilares na vida dos seus filhos. Entre todas as mães, Maria se destaca como exemplo maior de entrega e fé. Sua história inspira gerações, mostrando a beleza de confiar, amar e cuidar mesmo diante das incertezas. Ao olharmos para Maria, encontramos um modelo de ternura, perseverança que ilumina o caminho de todas as mães. Nesse programa, celebramos cada mãe, reconhecendo nelas um reflexo desse amor tão profundo e transformador.
Então fique conosco. Hoje vamos falar um pouquinho das mães, celebrando o Dia das Mães amanhã, e sobre um pouquinho da nossa querida mãe Maria. E para a gente começar conversando, Loine, como que a maternidade pode ser compreendida como um instrumento de evolução espiritual, tanto para a mãe, quanto para aquele espírito reencarnante que vem, né, através dela? Como é que a gente pode analisar isso através das leis divinas? Sim. Buscando então o aprendizado lá que a doutrina espírita nos traz, nós compreendemos que nós estamos sempre em busca da evolução. E por mais que a gente não perceba, não pare para pensar, mesmo que a gente saiba disso, a gente não para muito para pensar, mas as coisas vão acontecendo e essa evolução também vem acontecendo. É um processo ininterrupto. E nós estamos profundamente envolvidos nesse processo todo. E a doutrina espírita, ela nos ensina que para que a gente possa, né, subir esses degraus enquanto o espírito busca esse aperfeiçoamento, esse aprendizado, nós podemos viver nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Cada local, enquanto estamos aqui encarnados e enquanto estamos lá no plano espiritual, nós temos aprendizados para vivenciarmos. Então, somos sim instrumentos de evolução uns para com os outros. E a maternidade, esse aprendizado da mãe para com o filho e também do filho para com a mãe, eu penso que seja, sim, um instrumento de evolução muito intenso, porque é uma convivência que ela é permeada por muito amor. É uma situação diferenciada, a de mãe para com os seus filhos. Lá na página, aliás, na questão, na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essa missão dos espíritos encarnados. Uhum. E aí os espíritos nos respondem que justamente é nos ajudarmos mutuamente para progredirmos. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser filho. Por mais que tenhamos tido existências anteriores em que já tivemos filhos, quem sabe até os mesmos filhos já tivemos, quem sabe a mesma mãe, sabemos de que as vidas passadas nos proporcionam estarmos nesse grupo afim. Então, por mais que a gente já tenha tido experiência, a cada situação, cada vida é um novo aprendizado. E também a doutrina espírita nos diz que o amor que mais se aproxima do amor de Deus para conosco é o amor da mãe para com os seus filhos. E isso é incrível porque nós, pensando nessa escalada evolutiva do homem, do espírito, pensando assim, nós ainda podemos dizer que estamos na infância da nossa maturidade espiritual, de tudo que nós ainda temos para conquistar. Nós somos limitados, porque ainda é igual uma criança realmente. A criança não tem condições de saber, de absorver muito, só aquilo que dá dentro da idade dela, do desenvolvimento dela. E nós somos assim em relação à compreensão do amor de Deus para conosco. Então nós não conseguimos mensurar, nem compreender, por vezes, da grandiosidade da vida e do amor de Deus para com os seus filhos. Mas sabemos que o amor da mãe se aproxima. Então é grandioso. Então, partindo daí, podemos imaginar a importância da mãe para o filho, do filho para a mãe, nessa questão desta evolução, como instrumento de evolução. Bem, podemos destacar a grandiosidade daquela pessoa que ela cedeu o seu corpo, ela concebeu esse filho e depois ela teve o cuidado, a preocupação, a responsabilidade, saber
conduzir para sempre a educação desse filho, tudo é um aprendizado muito intenso. E acontece, então, nas vivências. E é importante nós destacarmos também que este amor de mãe, esse compromisso da mãe com esse espírito, por mais que o filho cresceu, a gente como mãe tem isso desde que esse filho está lá, guardado ainda, lá no nosso interior, no nosso ventre materno, a gente já tem a preocupação. E aí esse filho nasce e ele dá trabalho e a gente ama aquele trabalho todo. E aí ele cresce, aí tem os desafios da infância, depois da juventude, e aí ele se torna adulto. E aí a gente já nota uns fios de barbas meio branquinho, mas engraçado como tudo continua. É muito intenso a preocupação, o amor, e eu tenho a impressão que é pela vida fora, é um amor incondicional, é uma preocupação, mas ela é permeada de muito amor. Então lá pelas tantas, quando esses filhos já têm maturidade, a gente já começa a colher um pouco dos frutos disso tudo, mas é para todo sempre. E eu lembro que a minha mãe dizia, olha, essas são as minhas meninas, ela apresentava para o doutor. As meninas da minha mãe com 60, chegando nos 60, outras com mais. Então, mãe é assim, né? E aí a gente sabe também daquelas mães, eu já quero citar, daquelas mães que não são as mães biológicas. Mas mãe do coração. Nossa, e como deve ser grandioso também esse trabalho, esse processo todo das mães do coração. A gente sabe que a gente ouve muito falar daquelas mães que chegam lá num determinado espaço para adotar, para começar a conviver com uma criança, enfim, e a gente ouve dizer que elas botam os olhos naquele e aquele é o seu grande afeto e é o seu filho. Então, como diz Raul Teixeira, que é um palestrante espírita, não é o ter, e sim o receber. E esse amor também vai continuar como se fosse aquele filho saído dela realmente, biologicamente. E também nós podemos citar aqui aquelas outras tantas mulheres que não tiveram a possibilidade de serem mães. Às vezes se dedicou muito para o trabalho e quando vê o tempo passou. Outras vezes por problemas orgânicos, não conseguiram ter os seus filhos, mas que elas se veem muito envolvidas com sobrinhos, com vizinhos, com familiares, as próprias professoras, com aquelas crianças pela vida fora. E ainda nós podemos dizer daquelas outras mulheres que elas não manifestaram o desejo de serem mães nesta encarnação, mas que são mulheres comprometidas, e isso pode, porque nós sabemos que nós temos muitos, infinitos aprendizados. E aí, pode ser que nesta encarnação eu tenha vindo para desenvolver outras áreas, outros aprendizados, e que agora nessa eu não vou ser mãe. Quem sabe já fui tantas outras vezes, quem sabe eu ainda estou cansada da encarnação passada, que eu tive quem sabe uns 10 filhos, 12, porque era assim antigamente, muitos filhos, né? E que também estamos todos num processo evolutivo. Aí, pode ser que não exatamente com a maternidade, mas com essa evolução que somos a engrenagem do outro, que estamos aqui, não tem sentido, não tem como nos vermos num processo de evolução espiritual se nós não estivermos convivendo uns com os outros. Agora, especificamente sobre a mãe, é muito grandioso, porque envolve um amor incondicional. Diz Emmanuel que é o amor mais parecido que Deus tem para conosco, né? Que é o amor de mãe. Rafa, quer complementar alguma coisa? Sem dúvida, eu acho que tudo que a Loine comentou é o amor que a gente tem que se espelhar, né? Porque se o nosso objetivo aqui é aprender a amar e desenvolver o nosso sentimento, desenvolver nós como seres imortais, o amor de mãe, nessas condições, né? Seja ela quais forem, e até aquelas que não geraram, mas que amam
a gente já pode considerar como mãe, né? Eu acho que é esse o nosso objetivo. Sabendo que nós viemos pela porta da reencarnação, né? E ela que nos proporcionou a vinda. Então, é justamente nesse sentido que o amor de mãe, que vem de forma até instintiva lá, a gente vê isso lá nos animais, né? Como eles amam naquilo lá. Então, isso vem sendo desenvolvida em nós mesmos, né? Esse sentimento por milênios, digamos assim, nesse desenvolvimento do espírito. Então, esse amor que é instintivo e que é o mais próximo daquilo que Deus tem por nós, como a gente falou aqui, é algo que a gente tem que se espelhar e fazer muito bem. É uma reflexão bem importante essa, porque, veja bem, qual que é o nosso destino aqui? É a perfeição. E para a gente chegar à perfeição só tem um caminho, que é o amor. Né? Então, quando todos nós aprendermos a amar, o amor de mãe, com todos os nossos irmãos, com todos os nossos afetos, né? Com todos, até com os nossos inimigos, aí nós vamos ser um espírito perfeito. Então Deus vai nos testando cada encarnação quando a gente tem esse papel de mãe. Primeiro você vai amar esse que está bem próximo, mas vai ter que estender esse amor a toda a humanidade. Então Deus é perfeito mesmo, né? Porque às vezes a gente recebe um filho que a gente não tem grande afinidade, mas no decorrer da jornada a gente vai desenvolvendo laços, né? E aquilo vai superando. E eu me lembro agora de uma psicografia do Chico que ele diz que a mãe, ela sofre, ela padece, e só Deus sabe, no além-túmulo, o quanto ela continua amando e trabalhando em prol dos seus filhos aqui na Terra e às vezes em outros locais que ela tem que resgatar. Olha que lindo, viu? É eterno. Seguindo então. E vamos falar um pouco desses laços, né, Rafa, entre mãe e filhos, que refletem nesses encontros espirituais que a gente sabe que muitas vezes são planejados antes da reencarnação. Como é que se manifesta essa dinâmica familiar? Pai, mãe, filhos? É justamente isso, né? Então, se a gente começa a compreender que já tivemos muitas vidas anterior a essa que estamos aqui hoje, com certeza nós tivemos laços que nos aproximaram, laços que também tivemos alguns desafetos e, de fato, a providência divina usa da ferramenta da reencarnação para inúmeras condições, inúmeras funções. Quando a gente fala na bondade e na justiça divina, esse processo da reencarnação e principalmente essa condição de mãe é muito presente. Então, sim, há um planejamento onde essas almas, esses espíritos que viveram inúmeras existências, reencarnam nessa condição, muitas vezes, de mãe e filho, filho e mãe, às vezes invertendo esse papel, né, para justamente, muitas vezes, o auxílio mútuo, né, que esse é o objetivo principal, é o progresso, mas também nesse estreitamento desses laços, a gente também pode receber espíritos que foram nossos desafetos. E acontecer justamente isso que a Mona comentou agora. Aquela convivência inicial às vezes é com um problema, justamente porque ela tem uma causa em uma vida passada, regressa. E é justamente esse amor de mãe, em função do nosso esquecimento do passado, que vai, na verdade, ajustar aqueles desafetos. Então, naqueles espíritos que são afins, que são familiares, simpáticos, esse amor é muito mais pleno, digamos assim. Eles vêm justamente para se ajudarem, mãe ajudando filho, filho ajudando mãe, nesse progresso. E naqueles que são com um compromisso, digamos assim, de se afinizarem em função de desafetos, de coisas que aconteceram no passado, esse amor de mãe vai ajustando, vai minimizando, né? vai deixando para trás aquelas coisas que talvez podemos até entender que são espíritos inimigos que renasceram no mesmo lar, e esse amor de mãe vai ali acalmando, vai amenizando e vai dando outra, digamos assim, outra perspectiva, outra condição
daqueles 2 espíritos que às vezes tiveram problemas em vidas passadas. Então, é esse amor que a gente falou, né, que se aproxima a Deus, que minimiza, que dissolve, né, Mona, esses desafetos que a gente tem. Então, é totalmente planejado. E esse planejamento faz parte, né, dessa ferramenta que é a reencarnação e é o amor de mãe para poder auxiliar. A Loine falou numa família grande, né? 4, 5, antigamente é 10, 12. Sim, 10, 12. A gente pode notar isso que o Rafa falou, porque quando a gente é mãe e a gente tem mais que um filho é bem diferente do outro. E aquele que tu vai ter talvez mais afinidade, o que tu tem já é um espírito afim. E aquele que tu tem menos afinidade, mais embate, talvez não seja um espírito afim. E é esse que eu tenho que prestar atenção, que talvez seja a minha oportunidade evolutiva. É aquele filho que é a ovelha negra, que só dá trabalho. Claro, são resquícios do passado. E aquele que a gente nota que é o preferido da mãe. E é justamente isso que a gente tem que entender, que muitas vezes as famílias e as mães dizem, não, mas eu criei todos eles da mesma forma. Igualzinho. Uhum. A gente sabe que cada um, e aí que a gente começa a entender, cada um tem a sua individualidade. Cada um é único no universo, né? E nossas vidas passadas nos dão o reflexo daquilo que a gente é hoje. Então, esse amor de mãe, mesmo criando da forma semelhante, cada um vai absorver de uma forma. Cada um vai... e devolver de outra forma. Se apropriar daquele amor e conduzir as suas existências de forma diferente. Então, é justamente essa ferramenta divina que é o amor e é aí que a gente vê a importância da família, né? Que é ali que a gente tem que talvez se dedicar o máximo possível, que é ali... que a gente fala, e a gente vai falar da missão de Maria, dessas missões grandiosas, mas cada um de nós tem a missão individual, digamos assim. E é dentro da família que a gente tem que dar a maior atenção. Porque é ali que está, com essa ferramenta divina, os laços estreitados, né? Com uma condição em que a gente tem que se ajustar. Por algum motivo, e existe esse planejamento, ninguém está naquele lar por um engano. Acaso, né? E a Loine falou da questão das mães adotivas. A gente sabe que o planejamento espiritual vai muito além disso. Então, ninguém chegou naquele lar, ou aquela mãe que ama os sobrinhos que não teve o filho, que está naquele núcleo por acaso. Então, há um objetivo muito grande e muito importante para que a gente possa se auxiliar mutuamente naquelas condições. É aquela história, né, Rafa e Mona, que ninguém está no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E se a gente consegue compreender isso, a gente vai se ajeitando, se resignando e fazendo o nosso melhor. E a gente vê isso, né, para a gente especificar melhor. Às vezes a gente tem uma afinidade muitas vezes maior fora da nossa dentro família, do lar. Dentro da nossa casa. E aí que a gente vê os desafios que a gente tem dentro de casa. Porque é ali que a gente tem que dar a maior atenção. E a grande oportunidade, né? E é fácil, muitas vezes assim, você às vezes se isolar da tua família, deixar de lado. Então, se não existe acaso, algum motivo a gente renasceu naquele mesmo lar. E temos não é uma obrigação, mas é uma função a desempenhar, a cumprir. É um compromisso. E que às vezes não vai ser fácil. Mas sempre, Chico sempre dizia, né, são as oportunidades que nos chegam para fazer melhor e ser melhor, né? E a questão dos filhos, realmente, quando a gente tem a ovelha negra, aquele que a gente tem dificuldade é aquele que mais precisa de amor, né? Aquele que a gente mais precisa se dedicar para que desabroche, que nem diz o. E a Maria? Vamos falar um pouco de Maria, Loine. Como é que ela pode ser esse modelo para... Quando a gente vai estudar a história de Maria, é lindo, né? Tudo que ela passou com o Cristo. Mas ela é um modelo de amor incondicional, né? Porque Maria, como veio Jesus, a anunciação, toda a história de Maria, né? A resignação dela, é um exemplo incrível.
Então, o maior exemplo realmente de mãe amorosa, resignada, e antes de ela nascer, aliás, antes de Jesus nascer, a Maria também já tinha esse programa todo de reencarnação, como o Rafa falou, porque todos nós temos. A gente não está no mundo por acaso, nós temos sim uma programação. E Maria, ela sempre esteve ao lado do seu filho. Ela aprendia junto. Quando Jesus ensinava, curava, aconselhava, ela sempre estava por perto também, aprendendo com aquilo tudo. E ela presenciou o pior momento que uma mãe poderia presenciar, que é a partida do seu filho, o retorno do seu filho para o plano espiritual, de uma forma triste. Mas ela sabia que a missão dela era grandiosa, porque ela, então, com aquele programa todo reencarnatório, ela já sabia que ela carregava no ventre dela, que ela ia ser mãe do espírito mais puro que esteve na Terra. E ela também, um espírito muito bendito, de muita luz, porque não foi por acaso que ela foi, então, designada, escolhida para ser a mãe de Jesus. Essa mãe amorosa. E em nossa trajetória de vida aqui na Terra, nós podemos às vezes nos deparar com situações vivenciadas por muitas mães, aquelas, por exemplo, como Maria, que perdem os filhos, e eu entendo que não deva ter situação de maior aprendizado do que essa, porque a mãe gera, ela concebe, ela ama incondicionalmente e depois ela precisa continuar sem aquele filho na sua vista física, né? Sabe que continua, mas que não consegue mais ver. Isso aconteceu, então, com Maria. E ela permaneceu resignada. E nos momentos de desespero, depois eu vou ler um trechinho ali no Boa Nova, a gente vê como ela se confortava e ela se consolava diante disso tudo. Então, tem outras mães que a gente conhece, que já viu, que recebem os filhos com síndromes, com deficiências, com problemas de saúde, e elas precisam carregar, às vezes, aquele filho adulto já, a gente cruza com aquela mãe, com aquele filho, levando em determinados espaços, cuidando, dando alimento na boca, cuidando da higiene desse filho. Olha a missão dessas mães, né? E também a gente pode citar aqui aquelas mães que têm os filhos ingratos, que elas fizeram o que puderam, né? E que eles não percebem o valor dessa mãe, que muitas vezes, depois que crescem, eles abandonam, renegam, se revoltam com as mães. Às vezes mantêm essas mães afastadas das suas vidas, até mesmo dos netos, que eu penso que deva ser algo também maravilhoso, né? Na vida dessa mãe, dessa mulher. E aqui é importante a gente resgatar aquilo que o Rafa falou, vai depender das existências anteriores. Daqui a pouco, essa confusão toda que se cria, desse abandono, dessa falta de amorosidade entre os filhos com as mães, ou das próprias mães com os filhos, muito a ver com o passado. Mas que se tiver difícil, se tiver desafiador, é ali que temos que batalhar. E outra questão bem importante que também já foi colocado por alto, é que a mãe, ela, por mais que o filho tenha algumas ressalvas, né, que não se entenda com a mãe e tal, mas se nós pararmos para pensar que existem muitos espíritos esperando para vir, porque sabemos que o aprendizado daqui, de encarnados, é um aprendizado necessário e diferente do aprendizado que se tem lá no plano espiritual. Ele é necessário, muitos estão esperando. Quem sabe lá aquela família, aquela mãe, a oportunidade de vir. E esta mãe, por mais que ela também tenha errado, porque somos todos passíveis de errar, e somos parceiros de jornada evolutiva. Não é porque é a mãe que não possa também ter falhas. Então, que a gente considere, que a gente pense sobre isso. Esta mulher, ela me trouxe para a vida, né? E aí, que todas essas mães aí que a gente cita, que Maria possa ser o exemplo para todas elas, diante de quaisquer dificuldades. Porque nos momentos de intensa dor, Maria se perguntava, a mãe de Jesus,
que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? É igual aquelas mães, uma comparação que se perguntam, puxa, mas onde foi que eu errei? Por que meu filho acabou assim? Eu penso que seja mais ou menos isso. E olha o que temos no livro Boa Nova sobre isso. O livro Boa Nova é maravilhoso, né? Então, Sim. quando essa mãe buscava, nas suas meditações, né, pensar o que acontece, uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. O seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Isso é o quê? É a resignação. Porque mesmo não lembrando da nossa programação reencarnatória, a gente não lembra por piedade divina. Já pensou lembrarmos tudo? Mas a gente pode buscar na oração, na meditação, esse conselho, esse olhar, né, da espiritualidade nos momentos de desespero com os filhos. E as mães, elas são ouvidas, elas são atendidas. O Rafa já comentou que na palestra dele, muito linda, que a oração da mãe arromba as portas do céu. Então, que estas mães, às vezes, nesses momentos de conflito, quando conduzem os seus filhos pela vida, que elas sempre tenham fé, que peçam a Deus, porque às vezes a espiritualidade está ali, ajudando, enviando uma energia boa, uma ideia, um pensamento de luz, mas estamos tão absortos às vezes na dor, no pensamento, na preocupação, em outras coisas, que não conseguimos vislumbrar aquilo que vem para nós, certo? E tudo isso aconteceu então com essa mãe maravilhosa, com essa mãe Maria, e ela foi e ela seguiu. E ela venceu. Porque lá já no final da existência, quando ela já estava velhinha, lá morando com João, naquela casa em Éfeso, conhecida como a Casa da Santíssima, e lá eram atendidos diariamente muitas pessoas, muitos necessitados, muitos mendigos, muitos desamparados, sofridos, que precisavam de um conselho. Lá eles buscavam. E num dia desses, num momento de oração e meditação, alguém se aproxima dessa mãe Maria. E eu vou ler também só mais um pedacinho, porque é bem lindo. É tão lindo e a gente não consegue falar assim só. Então, chegou alguém, num determinado momento de reflexão e oração, que a mãe de Jesus estava fazendo. Importante ressaltar que, depois que Jesus se foi, que essa mãe acompanhou tudo, que ela chorava lá aos pés da cruz, ela continuou, ela continuou chorando, sofrendo, mas ela foi buscando se ajeitar desta forma mesmo. É a resignação mais uma vez. Cuidando da sua dor pela dor dos outros. Exatamente, Rafa. Exatamente. Não podia ser melhor a colocação. Porque quando você tem uma dor muito grande e você dá um tempinho e esquece da tua dor para cuidar do outro, a tua vai diminuindo. Então, o que aquele ser lá, aquela pessoa disse quando chegou para ela? E ela foi atender como ela fazia com todos os que vinham. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou sobre as bem-aventuranças divinas, tudo que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada, tocada, assim, por tocante surpresa. Que mendigo que seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos? E aí continua, e depois ela continua. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia?
Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Aí, tomada de comoção profunda, esta mãe viu as chagas na mão do seu filho e compreendeu então a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração. E bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram ainda doía na mãe, as úlceras do filho. E aí ele respondeu: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E então, depois, a alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade, de esperanças. Ela não mais via o seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Então, depois, claro, é um capítulo lindo, né, Rafa? Isso, capítulo 30, último capítulo da do Boa livro Nova. Esse livro, Maria. eu acho que é a minha ele obra favorita do Chico. é Né? Não incrível. tem. A gente se emociona toda Se vez emociona. que lê E essa aí, parte. e aí para a gente entender, então, que por mais que a caminhada seja difícil, que é necessário confiar nos propósitos divinos, que por mais que a gente não consiga entender enquanto mãe, enquanto, né, pai, aquele que educa, que por mais que a gente não consiga entender, mas que nós temos sim uma programação espiritual e certamente estamos no lugar certo, sim, com as pessoas certas, e como temos a nossa missão ali, nós temos também o amparo para darmos conta daquela missão. E lembrar uma coisa bem importante, né, Eloy, tudo isso que você está falando, que aquele filho que vem para nós é porque a gente dá conta. Se ele é especial, se ele vai ter dificuldade, é porque se Deus confiou a nós, é porque a gente vai dar conta. Ele não vem ao acaso, é porque é importante para mim e para ele. E a gente dá conta, porque Deus não dá uma cruz maior, como diz, que a gente possa carregar. Então, aquela mãe que recebe um filho bem especial, é porque às vezes ela está muito adiante da gente, que talvez nós não teríamos condição de receber um filho e tratar com tanto amor como ela tem. Então, eu sempre penso assim, que aquela mãe que recebe é porque ela está muito pronta para receber aquele filho. Ela vai ter muito amor para dar, porque só o amor cura. Então, ela é uma mãe mais resignada, mais amorosa, que ela vai conseguir envolver com tanto amor aquela criatura, que quando sair daqui, daquele corpo, que às vezes é doente, às vezes não consegue se locomover, vai sair muito melhor aquele espírito. E aquele espírito precisa daquele amor. Então, Deus dá certinho aquela mãe especial para aquele filho especial. São sacrifícios, né, Elaine? E às vezes a gente vê de fora, né, Rafa, e pensa: meu Deus, eu não daria conta. Como é que ela consegue? Isso. Uhum. E consegue. E consegue. Eu fico pensando em todas aquelas mães, porque às vezes a gente fala que é ladrão, é bandido, mas todos eles têm mãe. E uma mãe que ama. E a mãe ama tanto que todo domingo ela tá lá. A gente não vê muitas vezes, desculpe, Rafa, às vezes a gente não vê o pai. Não, mas a mãe tá lá. Duas situações que Chico comentou, justamente por esse amor de mãe. Uma era aquela questão que a Loine disse, né? Que uma oração de mãe arrebenta as portas do céu. Uma vez Chico foi questionado, entrando num presídio, e lá disseram a ele: Chico, aqui deve ter muitos espíritos obsessores, uma coisa pesada. Ele disse: não, aqui tem espíritos de mãe. Pra gente refletir bem isso exatamente. que a Mona comentou. Então, e outra situação é justamente quando Chico disse, né, dessa questão das mães, que o amor de mãe se aproxima. Ele disse que Emmanuel comentava com ele que existiam muito mais espíritos de pais nas regiões inferiores do que de mães, porque mães amavam e amavam muito, né? Exatamente. Então esse é os ensinamentos que Chico nos deixou esse livro Boa Nova, né? Que tem esse é o nosso carro-chefe, né, Rafa? É uma história muito linda.
São 7h39. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre as mães e um pouquinho sobre Maria. Dá bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, já desejando um feliz Dia das Mães a todas essas mães maravilhosas que se sacrificam, que choram, que lutam, que trabalham, às vezes faz jornada dupla, né? Trabalha fora, cuida do filho, ama. Então, que Deus abençoe a todas. Rafa, como que o sofrimento vivido pelas mães, em especial, Maria, que nem a Lorne relatou muito bem, né? Pode servir de exemplo no nosso processo de elevação espiritual. Como que a gente pode pegar a Maria, por exemplo, uma mãe que tem um filho que está doente ou está preso, como é que ela pode pegar a Maria de exemplo e ganhar forças? Maria é o exemplo maior. Eu acho que a gente comentou muito bem agora nesse momento que todo esse sacrifício, né, que tem, de certa forma, o seu significado trabalho santo, né? Então, é justamente nesse sentido que Maria é o exemplo maior de mãe. A dor que ela passou, nós não temos nem como imaginar, né, Eloine? Só quem tem a condição de ter gerado um filho e em vida presenciar ele partir antes, é muito daquela difícil. forma ainda, né? É muito difícil. Sofrendo. Olha Então, de que forma. Então, justamente nesse sentido que essa fé inabalável que Maria tinha, primeira na condição de se entender como um instrumento, né? Porque aquele planejamento espiritual para ela ter vindo, ela foi um instrumento, e ela diz ali, muito nova ainda, naquele convite, né, pelo anjo Gabriel, faça-se de mim a sua serva, né? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então, ali Maria já dá a demonstração dessa condição, dessa fé inabalável, digamos assim, né? Uma confiança plena da providência divina. E é nessas dificuldades, é nessas dores, nesses desafios que a gente é colocado, né, em prática. E as mães que passam essas situações, elas são colocadas à prova daquela condição para elas superarem. Por ter aquele amor que mais se aproxima a Deus, elas também vão dar o exemplo de superação, de resignação naquelas condições em que muitas coisas, e é aí que a gente tem que refletir, tem muitas coisas que a gente não consegue mudar, que a providência nos apresenta, e a gente tem a nossa mania de querer e achar que pode controlar tudo. E são às vezes esses desafios que muitas mães têm, que Maria, naquela condição ali, superou, auxiliando os outros depois na condição, curando a dor física e dor da alma de muito lá, porque Maria, naquele momento, digamos assim, em que Jesus lá na cruz, com João, acaba, na verdade, Jesus dizendo, eis aqui sua mãe, e dizendo para João, para Maria, eis aqui seu filho. Certo. Ali Jesus entrega a Maria à humanidade. É um ato que é um marco. Para a gente pensar naquele amor universal que a Mona comentou no começo. E é justamente nessa cura das dores dos outros, naquela casinha em Éfaso lá, cuidando de muitos, que Maria abrandou a sua dor, a sua dificuldade. E é esse o exemplo que dá Maria a tantas mães que têm as situações difíceis. E encaminhou muitos espíritos. Depois, assim que desencarna, tinha uma missão especial. Resgatar Judas, que tem um poema lindo do Chico, né? E vai fazer essa narração desse resgate. E eu ainda queria complementar aquilo que o Rafa fala, falando da aceitação. A aceitação que está muito relacionada com a humildade. Porque quando vêm os reveses da vida, muitas vezes essas mães, elas se revoltam. Né? Não aceitam, e aí fica pior, vai postergar ainda mais, vai aumentar o sofrimento, porque isso, a meu ver, é a falta de fé. Porque se as coisas vêm, aí às vezes essas mães se perguntam, por que comigo? Eu fiz tudo certo, por que Deus está sendo injusto? Onde estava Deus nesses momentos? Nessa hora? Isto.
E é muito importante que, por mais que sinta muita dor, né, que por mais que a situação seja muito triste, muito difícil, mas que a gente saiba da nossa programação, da providência divina, da força que a gente tem, que não poderia não ter sido diferente. Ai, mas eu perdi meu filho ali de tal forma. Mas olha, mãe, se você veio para ter ele esse tanto, se ele veio para viver esse tempo, a gente precisa compreender. Não foi desgraça, não foi. Foi uma forma que a providência divina encontrou para levar. E aí, às vezes, a gente ouve muito essas mães desesperadas se perguntando, mas nós precisamos inicialmente aceitar. Porque aí, daqui a pouco, essa mãe se questiona, mas por que desta forma? Mas se é essa época, se não fosse desta forma, aí no outro dia ia ser de outra forma, mas que precisou, né? E é muito difícil. E se eu queria aproveitar aqui para dar um recado, assim, da nossa doutrina espírita em relação a isso, que esses filhos que se vão, por mais que sejam pequenos, que eles estão no amparo, que eles estão na luz. E eu já li uma psicografia, não era psicografia, uma história que eu não vou lembrar de que livro mais, porque a gente lê muitas e vai esquecendo a fonte, mas de um menino que se acidentou com os pais e o pai e a mãe conseguiram sair correndo e não conseguiram tirar o filho do carro e o carro incendiou. E esse pai e essa mãe sofreram por muito tempo, porque eles não se consolavam. A mãe, principalmente, ela ficava se questionando, esse filho ficou lá, eu me salvei, ele ficou lá, ele foi queimado, ele sofreu a dor, a queimadura, o desespero. E aí teve um dia que esse menino veio e ele, então, conseguiu se comunicar para que o recado chegasse para esses pais. E ele mandou dizer assim, ele disse para a mãe que não era para ela sofrer tanto por causa disso. Se culpar, né? Se culpar. Porque ele havia sido retirado dali antes das chamas, que ele não sentiu nada. E que ele foi acolhido e que ele estava muito bem. Que ele sentiu que veio um anjo, que veio uma luz e levou ele dali sem ele sofrer. Para poder acalmar o coração da mãe. Então que a gente, que as mães, as avós, todas, mas enfim, que hoje é para as mães, né? Que a gente possa entender dessa providência divina, a exercitar a fé, ter a humildade para aceitar, buscar nessas horas, fazer aquilo que o Rafa falou, ajuda na dor do outro que a tua diminui, e isso vai passando, isso vai passando. São 7h47, o programa é Hora Espírita. Vou pedir uma pequena licencinha para ouvir novamente o anúncio dos nossos queridos apoiadores. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltamos, hoje estamos abordando o tema mães, né? As mães e Maria. Vamos falar um pouquinho, Laine, sobre a responsabilidade moral das mães sobre os seus filhos, claro, considerando o livre-arbítrio individual de cada espírito. Certo.
No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós temos uma colocação muito interessante que diz o seguinte, que quando, é de Santo Agostinho, que quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se eles não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes seja concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. E ainda só para finalizar, que as provas rudes, ouvi-me bem, diz Santo Agostinho, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Quando a mãe, o pai fizeram de tudo por este filho, né, na educação, mas que o filho sempre teve aqueles maus pendores, e já vimos que o Rafa já colocou de existências anteriores, que isso é muito provável, porque estamos, sim, justamente com aqueles com os quais precisamos nos ajustar para avançarmos um pouquinho nessa evolução enquanto espírito humano, então. Então, a gente pode dizer que quando o pai, quando a mãe faz de tudo e o filho acaba tomando um caminho errado, que a gente não pode se culpar. Deixar de sofrer não vai conseguir, porque você vendo aquele que você ama sofrer, você sofre junto. Mas que a gente possa ter a consciência tranquila. E ainda, nós temos lá do Livro dos Espíritos que o espírito dos pais, ele exerce uma influência muito grande em relação ao espírito de seus filhos, porque deve concorrer ao progresso uns dos outros. Então, é para os pais uma tarefa encaminharem, auxiliarem, para que sejam espíritos melhores. No entanto, quando eles fizeram tudo e esses filhos tomam o caminho errado, é em função do nosso livre-arbítrio. Sabemos que temos a possibilidade de agir de determinadas maneiras e que temos depois a nossa consciência, que é o nosso juiz, e todos nós vamos precisar responder por aquilo que a gente faz de certo ou por aquilo que a gente fizer de errado. Se não vai dar certo agora, vamos postergar, vamos ter outros momentos, mas nunca desistir. E não se culpar, porque eu não devo ter sido uma boa mãe, o que faltou, o que eu deixei de fazer, o que eu imagino. Por exemplo, com aquelas mães em que os filhos resolvem abreviar a sua vida, se tirar a vida. Uhum. Eu penso que deve ser tão desesperador, porque a gente vai se perguntar, o que é que eu fiz, como é que eu não vi? O Mais que desesperador eu deveria... do que um acidente de qualquer outra Sim. coisa, com certeza. O que eu deveria ter feito? Aonde foi que eu falhei? Então, que a gente possa sossegar o nosso coração, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio e às vezes nos conduzimos, sim, por maneira errada, por nossa culpa, mas que tudo tem jeito e que se não for agora, vai ser depois. Nós vamos precisar retomar as nossas existências. Então, que possamos ter a nossa consciência tranquila, mesmo em sofrimento, porque fizemos o nosso melhor. E aí vamos continuar ali do lado. Aquilo que antes o Rafa citou lá da prisão, né? Do exemplo do Chico. Então, muito bem, meu filho acabou indo para a prisão porque se conduziu dessa forma, porque o livre-arbítrio dele Fez possibilitou. escolhas erradas. Fez escolhas erradas. O que é que eu vou fazer como mãe? Vou penar mais um pouco, vou acompanhar lá onde ele está, vou fazer as minhas orações, vou estender a mão, porque é o nosso papel sempre, não só de mãe, é o nosso papel de parceiros de jornada evolutiva, estender a mão. Errou, vou estender a mão. E é assim mesmo que prosseguimos.
E esse exemplo que a Loine cita, né, daqueles filhos que atentaram contra a vida, né? E nós falando aqui de Maria, eu acho que é muito importante dizer que Maria continua o trabalho dela no plano espiritual. É a principal Isso. missão, né? E nenhum desses filhos, digamos aqui sim, e principalmente esses que atentaram contra a vida, estão desamparados. Maria no plano espiritual tem uma legião de espíritos. Ela coordena a legião dos servos de Maria. Isso é relatado em psicografias, principalmente no livro Memórias de um Suicida, pela Ivone do Amaral, que relata Maria coordenando, trabalhando em instituições de resgate, de auxílio, às vezes nessas regiões inferiores, principalmente para esses nossos irmãos. E por isso que a gente pode deixar tranquilo o coração dessas mães, que eles vão ser socorridos, que eles vão ser amparados. E Maria é a maior responsável por essas condições, né? Por esses abnegados espíritos que trabalham no bem. Eu acho que é a questão da responsabilidade que a Loine falou bastante, né? E falou muito bem. Eu lembro do poema de Khalil Gibran. Nossos filhos, eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. E cabe às mães, aos pais, dar o melhor exemplo, tentar conduzir da melhor forma a educação moral. Agora, o que eles vão fazer com isso já entra no livre-arbítrio e responsabilidade deles, né? E os nossos filhos, digamos assim, são empréstimos de Deus. Exatamente. Né? E é nesse sentido que a gente tem que entender que o nosso amor, por mais que ele seja pleno, né, o amor de mãe, de tudo que a gente falou, ele não pode ser um amor apegado, né? Ele não pode ser um amor que aprisiona. Esse período que a gente viveu junto, né, a gente tem que entender que serviu para a evolução deles, nós dando a nossa condição, aquilo que a gente deu de melhor, e deles para conosco, que nós também aprendemos nesse papel de mãe, né, de pai, digamos assim, encaminhando e dando o melhor que a gente pôde fazer a eles. Agora, chega um ponto que a escolha deles vai prevalecer. Então, sempre vai ter uma condição de que o livre-arbítrio vai determinar os seus caminhos, às vezes certo, às vezes errado. E nós sabemos que tudo tem consequência, cada um colhe aquilo que planta, né? Mas o amor de mãe vai estar ali sempre. Vai. Do E o lado. aprendizado, Rafa, é grande. Porque olha só, você precisa conduzir, ensinar a voar, mas você fica lá de lado, só olhando. É a escolha dele. E aí a gente vai ficando mais velhinha, vai ficando lá, e aquele filho, né, Vai indo. vai, porque é da natureza humana, é assim que tem que ser. Claro. Então, também lembrando de que esses filhos não deixem nunca de dar assistência para essa mãe, porque ela, além de lhe trazer a vida, ela cuidou, ela amamentou, ela teve noites de sono prejudicada, de sofrimento na hora que o filho não estivesse bem. Se privou de muita Se coisa. privou, ama incondicionalmente, então que os filhos possam, mesmo se a mãe não for lá maravilhosa, que entendam isso e que não só no Dia das Mães, mas que a mãe possa se sentir valorizada, amada, visitada, porque a gente sabe de filhos que demoram não sei quanto tempo para ir dar um abraço na mãe, dar um telefonema, dar atenção, porque por mais que ela fique lá quietinha, ela fica muito feliz quando isso acontece. Não vamos deixar a nossa mãe para depois, porque depois, ao invés de levar uma flor, um abraço, a gente vai levar só uma flor no cemitério. Já é tarde, né? São 7h58. Chegamos no final do nosso programa. Vou pedir que façam as homenagens, as mães, as considerações finais, bem rapidinho. Eu acho que fica aqui nossa lembrança, né? O nosso sincero agradecimento por poder falar desse amor que é tão importante, em especiais a todas as mãezinhas, né? A minha em especial, não sei se ela está ouvindo, mas... Tô mandando mais. Tu manda o link mandando depois, abraço. ela que Sim. ouça, né? Eu vou fazer isso com meu filho, Porque por a favor. Mãe é mãe, então, em homenagem à mãe das mães, que é Maria, e as mães de toda e qualquer forma, e até aquelas, como a Loine bem citou, que não são mães, mas têm o afeto, o acolhimento, fica o nosso carinho
e a nossa homenagem. Uma boa semana e um feliz Dia das Mães. E eu também. Um feliz Dia das Mães, um abraço carinhoso para todas as mães e também para aquelas mães que já vivem no plano espiritual, que sintam essa energia de amor. E nós, principalmente aquelas mães que perderam seus filhos recentemente, que Deus possa amparar seu coração e lembrar que seus filhos estão vivos no outro plano. E vai ser até breve. Desejando a todas as mães do mundo que Deus abençoe e que Maria derrame sobre cada uma a sua sabedoria, a sua calma, a sua resignação para passar pelas provas da vida. Até o próximo sábado com mais um Hora Espírita e um Feliz Dia das Mães.